Olá! 3 candidatos concorrem ao cargo de reitor da Universidade Federal do Pará. 2 já estiveram aqui. Hoje é a vez do professor Carlos Edilson Maneschi mostrar como pretende administrar a instituição, caso seja eleito. É com ele que eu converso agora. Professor Carlos Maneschi, muito obrigado por sua presença aqui no Mais. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. Professor, vamos começar por uma apresentação. Você ocupa que cargo na universidade? Não, atualmente eu sou apenas professor titular da Universidade Federal do Pará, do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade do Instituto de Tecnologia. E mais recentemente ocupei o cargo de diretor de pesquisa da universidade. Você participou da administração atual, né? Sim, como disse antes, eu ocupei o cargo de diretor de pesquisa. E agora, como é candidato a reitor, mas sem o apoio, pelo menos o apoio oficial do atual reitor, isso significa que o senhor discorda de alguns procedimentos da atual administração. O senhor poderia citar, por exemplo, alguns pontos que o senhor gostaria de alterá-los caso seja eleito? Não, claro. Em primeiro lugar, eu participei, como você disse, eu próprio, da gestão do professor Alex. Eu tenho que reconhecer, por dever e honestidade intelectual, os muitos avanços que foram alcançados na instituição nos últimos anos. Isto não diminui ainda a minha intenção e desejo de ser reitor, porque penso que alguns procedimentos precisam ser corrigidos. Nós temos ainda pela frente algumas dificuldades que a instituição atravessa, desvio de rotas precisam ser rapidamente colocados em práticas, nós precisamos começar determinados procedimentos que a universidade precisa, desafios que a universidade precisa responder nos próximos anos, e esta é a razão que me move a mim e a um grupo de me lançar candidato, tentando, ou compreendendo, ou acreditando que nós possamos fazer as mudanças necessárias e dar início a esses procedimentos, a essas iniciativas que precisam ser efetivadas no mais breve espaço de tempo. Professor, para a gente ser pontual, por exemplo, que pontos o senhor aponta que deveria sofrer correções, passar por correções? Correções, como eu digo, vamos começar inicialmente pela busca da excelência da formação discente. Acho que esse é um ponto, especificamente nos programas de graduação, que nós não temos andado na mesma velocidade ou na mesma dinâmica de algumas outras ações que a universidade observa. E por que motivo? Por que motivo isso não está Eu penso que o motivo principal é porque nós ainda não estabelecemos metas claras institucionais que possam, a partir delas, idealizarmos iniciativas com espaço de tempo definido, ações bem concretas para poder atingir essas metas e, a partir daí, sim, alterar o estado de coisas dos programas de graduação. Nesse caso, falta ter um planejamento. Um planejamento concreto, onde nós precisamos também valorizar um pouco mais a formação de pessoas com consciências críticas reflexivas, capazes de compreender a dimensão dos nossos problemas, valorizar também a capacidade de empreendedora, criativa e inovadora dos nossos alunos, para que, pela compreensão dos problemas e pela criatividade deles mesmos, eles possam propor as soluções que a sociedade espera da universidade para resolver os seus problemas. Além desse ponto, professor, que outros... Eu penso também que nós precisamos andar bastante no que diz respeito ao que eu chamo de humanização e valorização das relações de trabalho. Nós precisamos apostar muito nisso. Nós precisamos entender que somos hoje um contingente de quase 50 mil pessoas na universidade, incluindo técnicos e servidores. 50 mil pessoas na universidade? No campus? Não, na universidade como um todo, em todos os campos da universidade, porque nós temos em torno de 36 mil alunos, mais 2.500 professores, mais 2.000 e alguma coisa de técnicos, se dá um pouco mais de 40 mil pessoas, mais as pessoas que visitam a universidade no dia, quer dizer, nós temos quase todo, durante o dia, um contingente enorme de pessoas que precisam se olhar como tal, como pessoas. Daí porque eu digo a necessidade, eu levanto a importância da necessidade de nós olharmos com mais cuidado, num aspecto mais humano e procurarmos valorizar as relações de trabalho, criando um ambiente para que a gente possa desempenhar as nossas atividades da forma mais adequada e própria possível. Na verdade, o campus é uma cidade, né? É uma cidade, agora tem um nome de cidade né? universitária, tem prefeito, exatamente, tem prefeito.
E essa ideia do prefeito do campus de Belém, ela também poderia, ela vai, muito provavelmente será reproduzida nos outros campi, né? Quer dizer, na medida que eles crescerem e ganharem, por exemplo, uma dimensão como essa que nós estamos aqui, né? Alguns talvez, num futuro próximo, possam ganhar, especialmente Marabá, né? Que cresce também, Santarém, que vai virar agora uma universidade. Certamente isso tudo dá a ideia de que é como uma cidade. Né? Temos problemas, temos desafios e precisamos encarar esses problemas e desafios da forma mais adequada possível. A escolha, por exemplo, do prefeito, o senhor vai mexer nisso? Você diz que não, a escolha do prefeito o prefeito do campus será escolhido. Toda a escolha que nós vamos fazer, ela vai partir de algumas exigências. Quer dizer, quais são as exigências que nós definimos para a escolha de quem ocupará cargos na administração? O primeiro ponto de escolha deve ser certamente a competência para ocupar os cargos. Esse é um ponto que em relação ao qual nós não podemos abrir mão. O segundo ponto, que me parece ter absolutamente toda a convergência em relação ao que eu falei anteriormente, é que nós precisamos escolher também pessoas que, ao ocupar esses cargos, sejam capazes de ter articulação interpessoal, ou seja, pessoas que de fato não criem conflitos internos e sejam capazes de, pela tolerância, compreender a diversidade de opiniões na universidade e, no exercício desses cargos, possam olhar também o aspecto humano das pessoas que lá trabalham. Vai ser uma pedreira conseguir isso, hein? Com todas essas características de comportamento, hein? Verdade. É verdade, veja, mas os problemas da universidade não são simples. Né? A universidade é, de fato, uma instituição complexa, com especificidades muito próprias, que tornam talvez essa complexidade que nós estamos falando aqui ainda maior. Mas o que se tem que ter clareza é que, pela complexidade, nós também temos muitas oportunidades. Nós temos pessoas de excelente perfil, competências reconhecidas, das expertises as mais diferenciadas, e certamente seremos capazes de achar pessoas que congreguem essas exigências que eu estava falando. Nesta quinta, a sua chapa foi lançada, né? Já... Não? Uma correção. Sim. A rigor será lançada amanhã, sexta-feira. Nesta sexta? Nessa sexta. Certo. E você já tem nomes que vão compor essa sua chapa? Não, a minha chapa ela é composta por mim, como candidato a reitor, e pelo professor Horácio Schneider, candidato a vice-reitor, que é um professor atualmente lotado no campus de Bragança. E que a escolha dele... Qual é a formação dele? Ele é biólogo. E ele é uma pessoa que foi escolhida por ter um perfil profissional e pessoal inquestionável, mas também que é uma pessoa que é escolhida para trazer para dentro da universidade a experiência do campus de Bragança, para que a gente possa definitivamente construir esse conceito de multicamp na forma plena. Hoje em dia eu digo também, uma das coisas nas minhas observações que tenho feito, é que a universidade multicamp, ela ainda está um pouco no terreno retórico, e ela precisa virar algo de mais concreto. E aí eu acho que a experiência, tenho certeza que a experiência do professor Horácio, ela vem ao encontro dessa necessidade da universidade verdadeiramente se transformar numa universidade multicamp. Somaneschi, os dois concorrentes seus já estiveram aqui. Um deles se identificou como candidato do reitor e a outra candidata da oposição. Nesse quadro o senhor se situa como? Guilherme, veja, é verdade, a professora Regina Feio, que esteve aqui, ela é a candidata que o reitor está apoiando, legitimamente apoiando. O reitor tem o direito, não é, e tem certamente a legitimidade para escolher quem ele pensa que deva ser a sua sucessora. Ele a está apoiando. Nesse sentido, é a candidata, se nós usarmos o estrito senso do termo, a candidata da situação. A professora Ana, que tem, de fato, um perfil um pouco mais afastado, um pouco mais, menos ou mais contestador em relação à situação atual, a administração, ela pode, então, se rotular, e tem legitimidade para tal, como candidata da oposição. Mas eu acho que nós, na universidade, não podemos nos prender a esses reducionismos políticos, ou essa visão simplista, né, de situação-oposição, porque acho até que a academia é um espaço, por ser um espaço de inovação e de experimentação permanente, ela também deveria dar alguns passos no sentido de alterar a forma de fazer política. Portanto, eu acho que os rótulos, eu não sei se eles deveriam ser tão valorizados na instituição.
E eu tenho dito, de uma maneira até para não ficar muito presos a rótulos, se rótulos querem me dar, né, eu tenho feito o quê? Eu tenho ido à comunidade, debatido com a comunidade, colocado minhas propostas, ouvido muito as expectativas, os anseios, as dificuldades que as pessoas observam na universidade. Como tenho feito isso em termos de proposta, eu digo o seguinte: olha, eu sou candidato da proposição, se quiserem me dar algum rótulo. Professor, vamos fazer um pequeno intervalo e na volta vamos conversar um pouco mais sobre as suas propostas para a gestão da instituição, no caso do senhor ser eleito. O Mais volta já já.